nos entendemos ou não. Digo tá tudo, tu ouves tensão. Fala à vontade, tu levas a mal. E o olá já virou escândalo nacional. Entre gestos, silêncios e muita emoção. Descobre connosco se comunicas bem ou não. Nos últimos tempos, temos assistido a um fenómeno curioso. As crises já não nascem apenas nas redações. Nascem nas redes sociais ou até numa entrevista espontânea. Um erro numa publicação, uma resposta infeliz, uma palavra mal interpretada e, em minutos, o caso está nas redes com milhares de partilhas e opiniões inflamadas. É o chamado efeito bola de neve digital. Mas o que faz a diferença entre uma marca que sobrevive a uma crise e outra que se afunda em silêncio? Hoje falamos sobre isso. Como comunicar em tempos de crise sem perder a credibilidade nem a humanidade. No último episódio, vimos que houve instituições e empresas que, perante uma situação grave, optaram pelo silêncio junto dos familiares. Nada disseram. Nem um lamentamos o sucedido, nem um estamos a acompanhar o caso. Silêncio absoluto. E, claro, o público reagiu. Porque nas redes o silêncio é ruído. Ruído de desconfiança, de indiferença, de afastamento. O silêncio pode parecer prudente, mas é também uma mensagem. E a mensagem que passa é: não queremos falar. Ora, quando a sociedade inteira quer ouvir explicações, não querer falar é, em si, uma resposta. E normalmente uma má resposta. Mas atenção, o oposto também é perigoso. Há quem fale depressa demais. Quem no calor do momento diga o que não devia. E em comunicação de crise, falar sem preparação pode sair muito caro. Imagine-se um acidente de trabalho. Um jornalista aparece no local e alguém, talvez um funcionário, talvez um responsável, tenta ser prestável e comenta: esse trabalhador já tinha sido avisado, às vezes não usava arnés. Parece uma frase inocente, mas não é. Essa declaração pode ser usada, por exemplo, pela seguradora para recusar indemnizações ou até em tribunal como admissão de culpa. E o resultado é desastroso. Não só para a empresa, mas também para a imagem pública de quem falou. Por isso, reagir rápido não significa falar depressa. Significa preparar a resposta, escolher quem fala e definir o que se diz. E, acima de tudo, saber o que não se deve dizer. A primeira regra da comunicação de crise é simples. Reagir rápido com consciência. Mostrar presença, empatia e compromisso, mas sem cair na tentação de improvisar. O público perdoa o tempo que se leva a confirmar os factos. O que não perdoa é a arrogância, o cinismo ou a falta de humanidade. A segunda regra, humanizar. Nada pior do que comunicados frios, cheios de jargão jurídico. As pessoas querem ouvir pessoas, não departamentos. Mas atenção, humanizar não é emocionar-se até perder o controlo. É falar com empatia, clareza e cabeça. E a terceira regra, ouvir. Ouvir o público, as críticas, os comentários. Nem sempre o público tem razão, mas muitas vezes tem emoção. E comunicar em crise é também gerir emoções, não apenas informações. As redes sociais são um campo minado. Hoje qualquer pessoa com um telemóvel pode destruir anos de reputação com um vídeo de 30 segundos. Mas também é verdade o contrário. Uma boa resposta pode salvar e até reforçar uma imagem. Lembram-se daquele caso de uma pequena empresa que respondeu a um cliente zangado com humor e empatia? O comentário viralizou, mas desta vez a favor da marca. Porque reagiram com inteligência emocional, sem culpar, sem justificar em demasia e sem inventar desculpas. Por isso, se trabalhas em comunicação ou simplesmente usas redes sociais, lembra-te disto. Nem sempre quem fala primeiro comunica melhor. E às vezes, a diferença entre uma crise controlada e um desastre completo está numa única frase,
dita no momento errado. Por isso, antes de falar, respira, confirma, prepara e depois comunica, de forma clara, humana e responsável. No final, a verdadeira força da comunicação de crise não está em evitar perguntas, mas sim em pensar antes de responder, no momento certo e com consciência de que as palavras têm consequências. No fim, comunicar é isto: ouvir, sentir, pensar, responder, mas nunca reagir por impulso. Porque o silêncio é perigoso, sim, mas a palavra maldita pode ser ainda pior. Se gostaste deste episódio, subscreve o canal a Comunicar Nos Entendemos, ou não, ativa as notificações e partilha este vídeo com alguém que também precisa de aprender a comunicar melhor em tempos difíceis. Porque no fim das contas, só comunicando é que realmente nos entendemos. A comunicar nos entendemos ou não. Digo, tá tudo tua obtenção. Fala à vontade, tu levas a mal. E o olá já virou escândalo nacional. Entre gestos, silêncios e muita emoção. Descobre connosco